Carmen acordou às 5 da manhã, como sempre fazia há 40 anos. Seus dedos calejados doíam das artrites que a medicina cara não conseguia curar, mas ela os flexionou devagar, preparando-os para mais um dia de trabalho. Na penumbra do quartinho minúsculo que ocupava nos fundos da casa, podia ouvir os roncos de Roberto, seu filho mais velho, que dormia até uma aldeia mesmo tendo 35 anos. A casa não era dela. Nunca havia sido, embora tivesse pago cada tijolo com o suor do próprio rosto. 10 anos atrás, na ingenuidade de quem ama demais, havia colocado tudo no nome dos 3 filhos. Para facilitar quando eu morrer, pensara na época. Agora, era apenas uma inquilina tolerada na própria conquista. Carmen arrastou-se até a cozinha e começou a preparar o café. Seus movimentos silenciosos como os de um fantasma. Não queria acordar ninguém. Acordar os filhos significava ouvir reclamações sobre barulho, sobre gastos, sobre sua simples existência mãe. A voz de Patrícia cortou o silêncio da manhã como uma faca. De novo essa extravagância de café. A gente já conversou sobre desperdício. Carmen olhou para a filha de 32 anos, ainda de camisola cara, com o rosto contorcido de irritação matinal. Havia preparado o café para 4 pessoas. Onde estava o desperdício? Bom dia, filha. Pensei que vocês gostariam de tomar café antes de... Eu como na rua. É mais barato que sustentar seus exageros diários. Patrícia jogou uma pilha de contas na mesa. Aliás, olha isso. R$ 280 de luz. 280? Você fica costurando até tarde com todas as luzes acesas como se a gente fosse rico. Carmen sentiu o peito apertar. Costurava até tarde porque era a única forma de pagar sua própria comida, suas roupas, seus remédios. Os filhos haviam deixado claro, ela não era mais responsabilidade deles. Patrícia, eu trabalho à noite porque de dia cuido da casa, faço a comida, limpo tudo. Ninguém pediu para você fazer nada disso. A filha pegou uma xícara de café com raiva, como se aquele ato fosse uma tortura. Você que insiste em bancar a Marte. Lucas, o filho do meio de 33 anos, apareceu bocejando. Diferente de Roberto, que não trabalhava, e de Patrícia, que tinha um emprego medíocre, Lucas havia vencido na vida, era gerente de uma loja de eletrônicos, e nunca deixava ninguém esquecer disso. Mãe, precisamos conversar. Ele se serviu de café sem agradecer, sentando-se à mesa com a postura de um executivo. A situação não pode mais continuar assim. O coração de Carmen disparou. Aquele tom, ela conhecia. Era o tom de mais notícias disfarçadas de racionalidade. Que situação, filho? Você tem 68 anos. Não pode mais trabalhar como costureira. Tá prejudicando a saúde, aumentando nossas contas de luz, ocupando espaço que a gente precisa, ocupando espaço. As palavras saíram como um sussurro estrangulado. Lucas tem razão. Mãe. Patrícia se juntou ao irmão, como sempre faziam quando queriam algo. Roberto vai se casar em breve. Ele vai precisar do seu quarto para montar o quarto do bebê. Carmen olhou para a filha, depois para o filho, procurando um sinal de humanidade que não encontrou. Roberto vai se casar? Ele nem trabalha. Isso não é da sua conta. Lucas bateu a xícara na mesa. O ponto é, encontramos uma solução para todo mundo. Carmen passou os 3 dias seguintes em um estado de entorpecimento. Ouvia conversas sussurradas pelos cantos, via os 3 filhos se reunindo em conciliábulos secretos. Sentia o peso de algo terrível se aproximando como uma tempestade. Na quinta-feira à noite, enquanto costurava um vestido de noiva para uma cliente, seu único sustento, Roberto finalmente apareceu. Aos 35 anos era um homem grande e preguiçoso, que vivia de biscates e da paciência infinita de uma namorada que aparentemente estava grávida. Mãe, desliga essa máquina. Preciso falar com você. Carmen desligou a velha Singer, herança de sua própria mãe, e esperou. Eu, a Patrícia e o Lucas decidimos. Você vai para um lar de idosos. A gente já acertou tudo. É um lugar bom, tem enfermeira, comida, outras velhinhas para conversar. O mundo desabou, lar de idosos. Roberto, eu sou sua mãe. Eu te criei. Te botei no mundo, passei fome para você comer. Mãe, para com esse drama. Ele revirou os olhos. Todo mundo faz isso hoje em dia. Velhos ficam melhor com outros velhos. É mais saudável para quem? Para todo mundo. Roberto explodiu. Você acha que é fácil para nós ter que sustentar uma velha que só dá despesa? Você acha que não temos nossas próprias vidas? Carmen olhou para o filho. O menino que ela havia uninado, curado, alimentado, amado incondicionalmente. Procurou naqueles olhos algum resquício do bebê que ela tinha segurado pela primeira vez. Não havia nada. Apenas irritação e pressa quando, sapidão, vem um pessoal buscar você de manhã cedo. Pode levar suas roupas, mas a máquina de costura fica. A Vanessa vai precisar dela para fazer artesanato. Vanessa, a namorada grávida que Carmen havia conhecido apenas 2 vezes. Ela ficaria com a Singer. A máquina que tinha 80 anos de história,
que havia sustentado 3 gerações. Não, a palavra saiu firme, surpreendendo até ela mesma. Como assim não? Eu não vou para nenhum lar. Esta é minha casa. Eu construí ela tiolo por tiolo com o dinheiro da minha costura. Roberto deu uma risada cruel. Sua casa. Mãe, acorda para a realidade. A casa está no nome dos 3 filhos. No papel, você não é dona de nada. Você mora aqui porque a gente deixa... As palavras foram como socos. Carmen se lembrou daquela tarde, 10 anos atrás, quando o advogado pago por ela havia feito a transferência. É para facilitar, dona Carmen. Assim, quando a senhora partir, não tem burocracia para seus filhos. Ela havia assinado tudo com um sorriso. Feliz por estar protegendo as crianças. Vocês não podem me obrigar. Podemos sim. Lucas apareceu na porta, com Patrícia logo atrás. A trindade completa. Já conversamos com uma assistente social. Você tem sinais de senilidade, não consegue mais cuidar de si mesma. Representa um risco para você e para nós. Senilidade? Eu trabalho 10 horas por dia. Trabalhava. Patrícia corrigiu. A partir de agora, você vai descansar. No lar. Onde o lar, Recanto da Paz, não tinha nada de pacífico. Carmen chegou num sábado chuvoso, carregando uma mala pequena com suas roupas e uma caixa de sapatos com fotografias antigas, menos as únicas coisas que lhe permitiram levar. O cheiro atingiu suas narinas antes mesmo de entrar e urina mal lavada, desinfetante barato e algo mais indefinível, o cheiro da tristeza humana concentrada. Uma funcionária gorda e mal-humorada a recebeu. Quarto 7, cama B. O jantar é às 5, banho às quartas e sábados. Visitas aos domingos das 2 às 4. Cama B significava a cama debaixo de um beliche enferrujado. Cama A pertencia a uma senhora esquelética que olhava para o teto sem piscar, murmurando palavras incompreensíveis. Ela é a dona Alzira. Uma voz suave falou às suas costas. Carmen se virou e viu uma senhora negra de olhos bondosos. Não fala com ninguém desde que os filhos pararam de visitar há 3 anos. 3 anos sem visita? Querida, aqui dentro 3 anos sem visita é sorte. Eu sou Neuza, bem-vinda ao esquecimento. Carmen desabou na cama dura e chorou pela primeira vez desde que tudo começara. Chorou pela casa perdida, pela máquina de costura roubada, pelos filhos que havia criado e que agora tratavam como lixo. Neuza sentou-se ao seu lado e segurou sua mão. Eu sei, eu também tive 3 filhos. Também dei tudo por eles. Também achei que quando ficasse velha, eles iam retribuir. Ela riu sem humor. A gente sempre acha isso, né? Os dias se transformaram em semanas. Carmen definhava como uma planta sem sol. A comida era intragável. Os remédios para a artrite haviam acabado e ninguém comprava mais. O barulho noturno de 15 velhas dormindo no mesmo quarto a impedia de descansar. Mas o pior era a solidez. Carmen esperava todos os domingos, das 2 às 4. Sentada no banco da entrada. Esperava que Roberto, Patrícia ou Lucas aparecessem. Apenas uma vez, só para dizer que se importavam. Ninguém nunca apareceu. Na madrugada de uma terça-feira, 2 meses após sua chegada, Carmen acordou com uma certeza cristalina. Se ficasse ali mais uma semana, morreria. Naldo Donca, mas de coração partido. Neuza. Ela sacudiu a amiga na cama ao lado. Vou embora daqui. Para onde? Não sei. Qualquer lugar é melhor que aqui. Neuza a olhou por um longo momento. Então eu vou com você. Às 5 da manhã, quando a enfermeira do turno da noite cochilou, 2 senhoras de quase 70 anos fugiram por uma porta lateral como presidiárias em busca de liberdade. Caminharam pela cidade deserta enquanto o sol nascia. Carmen não sabia para onde ir. Não podia voltar para casa, não era mais sua. Não tinha amigos, havia perdido todos trabalhando demais. Não tinha dinheiro, os filhos haviam cortado qualquer acesso a seus próprios documentos. Carmen, Neuza parou, ofegante. Eu não aguento mais andar. Sentaram-se num ponto de ônibus, 2 velhas perdidas numa cidade que não as queria. Foi quando o milagre aconteceu. Vocês estão bem? Uma voz jovem, preocupada, fez Carmen levantar a cabeça. Era uma mulher de uns 35 anos usando jaleco branco de enfermeira, com cabelos cacheados presos num coque e olhos que transbordavam bondade genuína. Nós estamos perdidas. Carmen não sabia como explicar. A mulher se agachou na frente delas. Vocês fugiram do lar Recanto da Paz. Não fugiram. Carmen empalideceu. Iam ser devolvidas. Não se preocupem, a mulher sorriu. Eu sou Mariana. Trabalho no hospital perto dali. Conheço aquele lugar. Seu rosto se ensombrou. É um depósito de gente. Vocês fizeram certo em sair. Mas não temos para onde ir. Agora tem. Mariana estendeu a mão. Venham comigo. Conheço um lugar. O Refúgio das Marias era uma casa grande e antiga no subúrbio, comandada por Mariana e sua mãe, Dona Joana, de 60 anos. Elas acolhiam idosas abandonadas, sem cobrar nada. Como vocês mantêm isso? Carmen perguntou, ainda desconfiada de tanta bondade. Doações, trabalho voluntário
E Mariana sorriu. Muita fé de que Deus providencia. Nos meses seguintes, Carmen renasceu. Voltou a costurar. Mariana havia comprado uma máquina velha para ela. Ria novamente, fez amigas verdadeiras. Descobriu que família não precisa compartilhar sangue. 6 meses após sua chegada ao refúgio, uma carta registrada chegou para Carmen. O remetente era um escritório de advocacia que ela não conhecia. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Prezada senhora Carmen da Silva, é com satisfação que informamos que a senhora é a única herdeira viva de seu tio, senhora Adamastor Silva, falecido há 2 anos em Portugal. Tentamos localizá-la pelos endereços que possuíamos. Sem sucesso. A herança consiste em um imóvel comercial no centro da cidade alugado, propriedades rurais no interior. Montante em dinheiro no valor de R$ 4.200. 4.200.000 reais. Solicitamos que entre em contato para regularizar a transferência. Carmen leu e releu 10 vezes. 4 milhões de reais. Ela, que havia passado fome para criar os filhos, que havia costurado até os dedos sangrarem, que havia sido jogada fora como lixo. Meu Deus, Neuza, lendo por cima do ombro, tapou a boca. Carmen, você está rica. Mas Carmen não sentiu alegria. Sentiu uma tristeza profunda. De que adiantava dinheiro agora? Os filhos que ela mais amava a haviam descartado. A casa que ela construiu tinha donos novos. Sua vida havia sido roubada. Carmen, Mariana segurou suas mãos. Isso não é só dinheiro. É liberdade, é poder, é a chance de reconstruir a vida nos seus termos. E foi exatamente o que ela fez. Demorou exatamente 2 semanas para os filhos descobrirem. Carmen estava no jardim do refúgio, costurando um vestido para Neuza, quando ouviu o barulho de um carro parando bruscamente na frente da casa. Roberto desceu primeiro, seguido por Patrícia e Lucas. Os 3 vestidos como se fossem para um casamento, com sorrisos falsos colados nos rostos. Mãe, Roberto gritou, abrindo os braços teatralmente. Finalmente encontramos você. Estávamos loucos de preocupação. Carmen colocou a costura de lado devagar e olhou para os 3. Neuza, Mariana e Dona Joana se aproximaram, formando uma barreira protetora. Preocupação. Carmen repetiu a palavra como se estivesse provando veneno. 6 meses sem me procurar, mas agora estão preocupados? Mãe, não começa. Patrícia tentou um tom conciliador. A gente procurou sim. Foi aquele lar horrível que perdeu seu paradeiro. Eu fugi daquele inferno. Vocês sabiam que era um inferno quando me jogaram lá, mãe? Para de drama. Lucas se adiantou, perdendo a paciência. A gente veio buscar você. Tá tudo arrumado. Você vai voltar para casa. Casa. Carmen se levantou. E pela primeira vez em meses sentiu-se poderosa. Aquela nunca foi minha casa. Vocês deixaram isso bem claro. Dona Carmen não vai a lugar nenhum com vocês. Mariana se colocou entre eles. E se insistirem, vou chamar a polícia por perturbação. Roberto olhou para Mariana com desprezo. E quem é você, sua intrometida? A gente tá falando com nossa mãe. Eu sou a filha que ela merecia ter. Mariana respondeu sem piscar. Tá bem. Patrícia explodiu. Vamos parar de fingir. Sabemos da herança, mãe. 4 milhões de reais. Isso é dinheiro da família, dinheiro nosso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carmen sentiu uma calma estranha. Agora entendo, não vieram pela mãe, vieram pelo dinheiro. Mãe, não é assim. Roberto tentou. Não me chame de mãe! A voz de Carmen ecoou no jardim como um trovão. Mães são amadas, cuidadas, respeitadas. Eu fui descartada. Lucas deu um passo à frente, o rosto vermelho. Escuta aqui. Aquele dinheiro deveria ser nosso. Nós somos seus filhos. Temos direito. Direito? Carmen riu, mas não havia humor na risada. Vocês perderam qualquer direito quando me jogaram num depósito de velhos e nunca mais apareceram. A gente ia visitar. Patrícia mentiu. Mentira! Neuza se adiantou e eu estava lá. Vi essa mulher esperar todos os domingos, das 2 às 4, sentada naquele banco imundo, esperando por vocês. Vocês nunca apareceram. Mãe, por favor. Roberto tentou pegar na mão de Carmen, que recuou como se ele fosse venenoso. A gente errou. Reconhecemos. Mas agora queremos consertar. Consertar ou garantir acesso à herança? As 2 coisas. Lucas gritou, perdendo toda a compostura. Sim, queremos o dinheiro, por que não? Você não precisa de 4 milhões. Você é velha. Vai morrer logo mesmo. O jardim ficou em silêncio absoluto. Até os pássaros pararam de cantar. Carmen olhou para o filho do meio. O menino que ela havia embalado quando tinha pesadelos. O adolescente que ela defendeu quando todos diziam que não tinha jeito. O homem que agora desejava sua morte para herdar mais rápido. Saiam daqui. Sua voz estava calma, mas havia aço nela. Saiam e nunca mais voltem. Você não pode nos expulsar. Patrícia gritou. Posso sim.
Esta casa não é de vocês. E nem aquela outra nunca mais será. Vou entrar na justiça para recuperar a propriedade que vocês roubaram de mim. E quando conseguir, ela sorriu friamente, vou transformá-la em mais um refúgio para velhas abandonadas por filhos sem coração. 2 anos se passaram. Carmen não só recuperou sua casa na justiça, menos provando coação e aproveitamento de vulnerabilidade, menos como transformou Refúgio das Marias numa rede de 3 casas, abrigando mais de 50 idosas abandonadas. Roberto, Patrícia e Lucas tentaram contestar na justiça, tentaram campanhas nas redes sociais, se fazendo de vítimas. Ninguém acreditou. Tentaram um último contato, uma última carta pedindo perdão. Carmen queimou sem abrir. Naquela tarde de sábado, ela estava no jardim da casa original, sua casa, finalmente sua de novo, ensinando Neuza a bordar, quando Mariana chegou correndo com uma pasta. Carmen, precisa assinar estes documentos. São da fundação que vamos criar. A Fundação Carmen Silva seria dedicada a resgatar idosos abandonados e processar famílias por abandono. Seria financiada pela herança e pelas propriedades que Carmen tinha adquirido. Tem certeza que quer fazer isso? Mariana perguntou. É muito dinheiro. Seus filhos vão tentar de novo, meus filhos. Carmen testou as palavras. Eu não tenho mais filhos, Mariana. Tenho todas as mulheres desta casa. Vocês são minha família. Mãe Carmen, Mariana abraçou, chorando. Obrigada por nos deixar amá-la. Carmen viveu até os 86 anos. Morreu dormindo com a mão de Mariana segurando a sua, cercada de amor verdadeiro. Seu testamento deixou tudo para a fundação e para as filhas do coração, Mariana, Neuza e outras 20 mulheres que haviam encontrado família no refúgio. Para Roberto, Patrícia e Lucas deixou uma carta. Queridos filhos, deixo para vocês o que vocês me deram quando mais precisei. Nada, mas deixo também uma lição. Família não se define pelo sangue que compartilhamos, mas pelo amor que escolhemos dar. Vocês escolheram a ganância. Eu escolhi o amor. Morri rica não em dinheiro, mas em afeto verdadeiro. Vocês viverão pobres, mesmo que tenham todo o ouro do mundo. Que Deus tenha misericórdia de suas almas. A mulher que um dia foi mãe de vocês, Carmen, 20 anos após a morte de Carmen, a fundação já havia ajudado mais de 3.000 idosos. A casa original tinha uma placa de bronze na entrada. Aqui viveu Carmen da Silva, que nos ensinou que família é quem fica quando o sangue nos abandona. Roberto morreu aos 58 anos, sozinho, de cirrose. Patrícia vive amargamente, sozinha, tendo perdido tudo em jogos. Lucas teve um derrame aos 62 e está num lar, o mesmo que haviam colocado a mãe. Nenhum deles tem visitas. Mariana, agora com 60 anos, dirige a fundação com os próprios filhos, que cresceram chamando Carmen de vovó. Neuza, aos 92, ainda vive no refúgio, contando histórias para as novas abrigadas sobre a mulher que transformou dor em propósito. E em cada ponto de costura que as idosas do refúgio dão em suas roupas, em cada fio que entrelaça tecido com paciência e amor, elas lembram de Carmen, a costureira que foi descartada como linha velha, mas que teceu um legado que jamais se desfará. Porque enquanto houver amor verdadeiro no mundo, enquanto houver alguém disposto a escolher bondade sobre sangue, Carmen da Silva nunca morrerá. Ela viverá em cada abraço, em cada lar acolhedor, em cada velha que encontra família onde menos espera, e em cada filho que aprende, antes que seja tarde demais, que mãe não se abandona, não se descarta, não se esquece. Mãe se ama. Sempre. Não há ponto final no amor verdadeiro, apenas reticências de esperança.